Glória, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, o tema do estudo bíblico nesta noite é a doutrina da ressurreição dos mortos. Amém? Amém. A maior esperança da igreja do Senhor, daqueles que esperam no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A ressurreição dos mortos, a doutrina da ressurreição, aleluia, que é a vitória, na verdade, aleluia, dos remidos, a vitória dos santos, dos salvos em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, louvado seja Deus, nesta noite eu gostaria que a igreja participa, aleluia, do estudo, né? Acerca da ressurreição. Pode tirar dúvida, pode fazer pergunta, e nós vamos tentar, aleluia, ajudar vocês a entender, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta noite eu gostaria que alguém me dizer o que significa ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra ressurreição. Uma pessoa nesta noite, aleluia, só levanta a mão. Louvado seja Deus. Ressurreição. Sim. Voltar a viver. Amém. Uma outra pessoa. Ressurreição. Reviver. Amém. Nascer de novo. É novo nascimento, na verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus Cristo. Meus amados irmãos, obrigado pela participação dos irmãos nesta noite. Ressurreição, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus Cristo, aleluia. A palavra ressurreição significa ato, o efeito de ressurgir, ou seja, ressuscitar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ato, o efeito de ressurgir. Quer dizer, alguém desapareceu, ou seja, morreu e ressurgiu. Aleluia, a pessoa morreu e ressuscitou. Então, meus amados irmãos, significa também retorno da morte à vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ressurreição significa ato, o efeito de ressurgir ou ressuscitar. Retorno da morte à vida. É isso que é ressurreição. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, aleluia, esta palavra é uma palavra muito forte. É uma palavra, aleluia, eu posso dizer assim, que carrega um sentido muito importante para a nossa vida, para quem acredita no Senhor Jesus Cristo. No significado bíblico, na Bíblia, a ressurreição é o ato de retornar à vida após morte pelo poder de Deus. Na Bíblia Sagrada, aleluia, a ressurreição é o ato de retornar à vida após morte pelo poder de Deus. Porque, meus amados irmãos, louvado seja Deus, só Deus tem poder para ressuscitar mortos. Só Ele que tem esse poder. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ver a definição etimológica da palavra ressurreição. Louvado seja Deus. A palavra ressurreição no Novo Testamento vem de uma palavra grega que é anastasis. Anastasis. A palavra ressurreição no Novo Testamento vem de uma palavra grega que é anastasis. A palavra anastasis é composta por duas palavras, que é ana, que é para cima, e stasis, que é colocar em pé. Então, anastasis é ato de levantar-se. Louvado seja Deus, como erigir-se. A palavra anastasis significa, aleluia, simplesmente ressurreição. Mas a palavra completa, a palavra, aleluia, glória a Jesus Cristo, a palavra ressurreição vem também de uma palavra latim, que é resurrectio. Resurrectio, que significa erguer-se de novo, levantar-se novamente.
novamente. Tem alguém que estava lutando para me retornar? Posso retornar? Amém. Eu falei que no Novo Testamento a palavra ressurreição vem de uma palavra grega que é anastasis. Anastasis, que significa levantar-se, aleluia, erguer-se. E vem também, aleluia, de uma palavra latim que é ressurrectio. Ressurrectio significa erguer-se, levantar-se novamente. É isso que é a palavra ressurreição, meus irmãos. Quer dizer, a pessoa morreu, aleluia, louvado seja Deus, e pelo poder de Deus, a pessoa se levanta, a pessoa ressuscita, ressurge novamente. Então, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Na Bíblia Sagrada nós podemos ver, aleluia, glória a Jesus Cristo, aleluia, tanto no Novo ou no Antigo Testamento, eu posso dizer assim, muitas ressurreições assim, na Bíblia Sagrada. Você pode ver, por exemplo, a Bíblia diz no Antigo Testamento, o profeta orou pelo filho da viúva, se não me engano, aleluia, era o filho daquela mulher, Sulamita, se não me engano, aleluia, o filho dela ressuscitou. A Bíblia diz também no Antigo Testamento que teve um enterro e tive também uma guerra, as pessoas tinham medo, lançavam o morto, aleluia, na cova do profeta Eliseu. A Bíblia diz que o morto, ele tocou nos ossos do profeta e ele ressuscitou. A Bíblia dá muitos exemplos, aleluia, de ressurreição. Louvado seja Deus. E no Novo Testamento também nós podemos ver a ressurreição, aleluia, da filha de Jairo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia demonstra também a ressurreição de Lázaro. A Bíblia fala também no Novo Testamento a ressurreição também daquela mulher lá no livro de Atos. A Bíblia fala também da ressurreição daquele menino também que morreu, que caiu da janela, que morreu. Então, meus irmãos, a Bíblia fala acerca da ressurreição, meus amados irmãos. Porém, nenhum, aleluia, nenhum dessas ressurreição, aleluia, pode se comparar posso dizer assim, ao ressurreição de Jesus Cristo, porque a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, ele é a maior prova da ressurreição. Louvado seja Deus de todos os tempos, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele morreu e ressurgiu ao terceiro dia da sua morte. A Bíblia diz o que faz diferença, aleluia, entre a ressurreição daquelas pessoas e a ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz que, aleluia, as pessoas que ressuscitaram naqueles tempos morreram de novo. Mas a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 17 e 18, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: louvado seja Deus, não temas, eu sou o primeiro e o último, verso 18, e o que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho a chave da morte e do inferno. A Bíblia diz que Jesus Cristo está vivo para todo sempre. A morte não tem mais poder sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Jesus nunca mais, aleluia, louvado seja Deus, vai prover, aleluia, a morte de novo, porque ele diz: eu estou vivo, aleluia, para sempre, para todo sempre. As palmas para ele por isso, porque ele foi morto, aleluia, e ressurgiu para todo sempre. Glória a Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a ressurreição é um tema central, na verdade, aleluia, do Evangelho. A ressurreição de Cristo Jesus, igual que a palavra do Senhor diz na 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 ao 7. Você pode ver, aleluia, que a Bíblia
sagrada, posso dizer assim, a palavra-chave, o tema-chave do Evangelho de Cristo é a sua ressurreição. Louvado seja Deus, porque, meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz, para você entender, 1 Coríntios, capítulo 15, aleluia, louvado seja Deus, verso 7, glória a Jesus, verso 1, a Bíblia diz o seguinte: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, e se retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que creres em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, verso 4, e foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, aleluia, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então, meus irmãos, a parte também do verso, aleluia, do verso 14, 12, 14, o apóstolo Paulo vai dizer: se, aleluia, verso 14, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também a vossa fé. Então, meus irmãos, sem ressurreição, a nossa fé não teria sentido, sem a ressurreição, porque a Bíblia diz que Jesus morreu e ressuscitou, e Cristo Jesus, ele promete vida eterna, aleluia, para quem, aleluia, que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor vai dizer, o Senhor Jesus diz no livro de, aleluia, de João 11, verso 25, ele diz o seguinte, aleluia, eu sou a Anastasis, quer dizer, a ressurreição, aleluia, e a vida. Então, meus irmãos, Jesus Cristo, ele é a ressurreição e a vida. Então, é a promessa de Deus para nós, para você que está me ouvindo nesta noite, aleluia, a promessa da ressurreição, porque Jesus Cristo, aleluia, louvado seja Deus, no Novo Testamento, ele diz, eu sou, aleluia, a Anastasis, quer dizer, a ressurreição, aleluia, quer dizer, ele tem poder para ressuscitar os mortos, ele tem poder para trazer, aleluia, louvado seja Deus, a vida àquele, aleluia, que está morto. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus promete de ressuscitar todo aquele que nele crê. João 6, verso 40. A igreja pode abrir João 6, verso 40. Jesus promete, aleluia, ressuscitar todo aquele que nele crê. Vamos ver isso. João capítulo 6, aleluia, verso 40. Aleluia. A igreja faz a leitura no nome do Senhor Jesus. João 6, 40. Glória a Jesus. Jesus Cristo diz o seguinte, que aquele que vê e crê no Filho de Deus tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha a promessa de Jesus para a sua vida, meu irmão. Jesus Cristo te promete assim, aleluia, eu te ressuscitarei no último dia. Louvado seja o nome do Senhor. É muito importante, meus irmãos, a ressurreição. A ressurreição é importante na Bíblia Sagrada, aleluia, é uma doutrina, aleluia, importante, muito importante na Sagrada Escritura, porque Jesus Cristo, ele promete, porque a maior, posso dizer assim, o maior inimigo do ser humano
Então quer dizer, Ele promete a vitória sobre a morte. Louvado seja o nome dele, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz que haverá um dia, igual que fizemos a leitura da palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. A Bíblia Sagrada diz que haverá um dia, aleluia, glória a Jesus Cristo, aonde que os mortos hão de ressuscitar. Vamos ver, 1 Tessalonicenses capítulo 4, aleluia, verso 14 ao 17. Vamos ver o que a Bíblia Sagrada diz acerca, aleluia, daquele grande dia da ressurreição dos mortos. 1 Tessalonicenses, aleluia, capítulo, glória a Jesus, 4, verso 14 ao 17. O que a Bíblia diz? Aleluia, o título diz assim: acerca da ressurreição e a vida de Cristo. Verso 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus nos tornará a trazer com Ele. Verso 15: dizemos vós, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não pereceremos os que dormem, quer dizer, os que morreram, aleluia. Verso 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, aleluia, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nas ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, aleluia, no dia da ressurreição, no dia do arrebatamento da igreja de Jesus, a Bíblia diz, aleluia, que tocará o shofar, quer dizer, a trombeta de Deus, a voz do arcanjo. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que os mortos, aqueles que dormem no Senhor, aleluia, porque aqui, quando a palavra do Senhor fala daqueles que dormem, aleluia, no Senhor quer dizer aqueles que morrem, aleluia, crendo na promessa. A Bíblia diz que essas pessoas vão ouvir o som da trombeta de Deus. É um mistério muito profundo isso. Imagina Pedro, que morreu há mais de 2000 anos atrás. Imagina, hoje em dia você pode procurar o corpo dele, você não acha. Procurar os ossos dele, você não acha. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que ele será, aleluia, louvado seja Deus, ressuscitado. Imagina aquele mistério, meus irmãos. Aquela pessoa que já morreu, aquela pessoa que morreu afogado, aleluia, aquela pessoa que morreu queimado, aquela pessoa, aleluia, que foi comido pelo animal, pelo tigre, leão. A Bíblia diz que esta pessoa ouvirá o som da trombeta de Deus. Imagina esse mistério, meus irmãos. A Bíblia diz que esses mortos, se, aleluia, se esta pessoa, aleluia, louvado seja Deus, estiver no Senhor, que esta pessoa tinha a esperança da fé, a Bíblia diz que esta pessoa ouvirá e ressuscitará. Louvado seja o nome do Senhor. É o poder de Deus, meus irmãos. É o poder do nosso Deus. E a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão e os vivos também serão transformados, e eles, aleluia, juntamente serão transladados, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus Cristo, e eles, aleluia, subirão ao encontrar o Senhor nas nuvens. E a Bíblia diz que, aleluia, os mortos e os vivos transformados, louvado seja Deus, estarão, aleluia, para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que
mortos, aleluia, louvado seja Deus, os salvos, porque os mortos que vão ressuscitar é a primeira ressurreição. Porque na Bíblia Sagrada, aleluia, há, louvado seja Deus, duas ressurreições. A primeira ressurreição, que é a ressurreição, aleluia, dos salvos, daqueles que dormem no Senhor. E existe também uma segunda ressurreição, tá? Depois a gente vai ver, aleluia, a gente vai falar acerca da segunda ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que os salvos, quer dizer, a igreja, os mortos em Cristo Jesus, aqueles que dormem no Senhor, aleluia, vão ressuscitar, vão entrar, aleluia, louvado seja Deus, na presença de Deus. Vamos ver o destino final dos salvos, os destinos, aleluia, dos crentes, da igreja do Senhor, aleluia, que aguarda o dia da ressurreição, que aguarda o dia do arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia diz, vamos ver o destino final dos salvos. Aleluia. Primeiro, a Bíblia diz que aquele que crê em Cristo nunca morrerá. Aleluia. Meu irmão, quem está em Cristo Jesus tem uma promessa. A Bíblia diz que quem acredita, quem crê em Cristo, quem, aleluia, glória a Jesus Cristo, é salvo, nunca morrerá. Aleluia. Vamos ver isso. João 8:51. Pode abrir a sua Bíblia comigo. João capítulo 8, verso 51. Aleluia. O que a Bíblia diz? Louvado seja o nome do Senhor. João 8:51. A Bíblia diz o seguinte. Aleluia. Glória a Deus. Em verdade vos digo que, se alguém guarda a minha palavra, nunca verá a morte. Aleluia. Jesus Cristo diz: em verdade vos digo, louvado seja o nome do Senhor, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Vou explicar um segredo na Bíblia. Na Bíblia Sagrada, quando você vê uma palavra se repete 2, 3 vezes, quer dizer, aleluia, Deus quer chamar sua atenção para dizer que Ele fará. É uma confirmação que Ele cumprirá. Louvado seja Deus. É uma grande confirmação. É por isso que Jesus Cristo diz: em verdade vos digo. Porque 2 e 3, aleluia, são números de testemunho na Bíblia Sagrada. Então, meus amados irmãos, aleluia, glória a Jesus Cristo diz que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Mas por que os crentes morrem? Se Jesus diz que aquele que nele crê nunca verá a morte. Aleluia. Se Jesus Cristo diz que aquele que nele crê nunca verá a morte, mas você vê o seu amigo que era crente e servia ao Senhor, mas hoje está dormindo no Senhor, morreu. Meu irmão, esta morte, na verdade, aleluia, é a morte eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquele que crê em Cristo, quando morre, não morre de verdade, está vivo. É uma passagem. A vida eterna. Sim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, porque aqueles que dormem no Senhor, a pessoa que morre no Senhor, para você diz: fulano morreu, mas não foi. Porque quando a pessoa que está em Cristo Jesus, não sei se vocês já perceberam isso, já viram isso, a morte do ímpio e a morte do justo é diferente. Até no caixão você vê a diferença. Parece que a pessoa que morre em Cristo está dormindo, tem uma paz, constante uma paz no rosto. É porque a pessoa não morre de verdade. Louvado seja Deus. Essa pessoa está, aleluia, se descansando. Se descansou no Senhor, dormiu no Senhor. Então, meus amados irmãos, é por isso que Jesus Cristo diz que aquele que guarda a sua palavra nunca verá a morte.
morte. Louvado seja o nome do Senhor. E no João 11 também, vamos ver isso. João 11, verso 25, o que Jesus Cristo diz. João capítulo 11, verso 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Verso 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crendo isso, a igreja crê isso? As palmas para Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, é uma promessa muito linda, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que Jesus Cristo diz assim: quem crê em mim, ainda esteja morto, viverá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina aquele dia, meu irmão. Aleluia. Você vai encontrar o seu pai que dormiu no Senhor, o seu tio, aquele amigo, aquela irmã, aleluia, que servia ao Senhor junto contigo. Louvado seja Deus. Você vai ver essa pessoa novamente. Aleluia. É muito importante, é muita glória. E, meus irmãos, Jesus Cristo diz também, a Bíblia Sagrada diz: quem morre em Cristo está descansando, igual que a senhora falou, né? Das suas obras. A pessoa que morre no Senhor, a Bíblia diz que essa pessoa está se descansando das suas obras. Vamos ver isso. Apocalipse capítulo 14, verso 13. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse 14, 13. Aleluia. Glória a Jesus. Apocalipse capítulo 14, verso 13. A igreja faça a leitura, por favor. E ouvi, e me dizia: escreve. De novo, por favor. Junto. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras ansiam. Glória a Jesus, aleluia. A Bíblia Sagrada diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrerem no Senhor. Sim, diz o Espírito, aleluia, para que descansem dos seus trabalhos. Meu irmão, a Bíblia Sagrada diz que aquele que morre no Senhor, aquele que está dormindo no Senhor, está se descansando das suas obras. Imagina, a pessoa evangelizou, fez missão ali na terra, pregou o Evangelho, estava servindo a Cristo, e Deus chama essa pessoa para entrar, aleluia, louvado seja Deus, no seu descanso, para descansar. Aleluia. É coisa maravilhosa, meus amados irmãos. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que pessoas assim, aleluia, louvado seja Deus, estão se descansando no Senhor, aleluia, nos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que os salvos terão um corpo incorruptível. Meus irmãos, o corpo no dia da ressurreição, os salvos, a igreja do Senhor, posso dizer assim, os mortos em Cristo, os participantes da primeira ressurreição, terão um corpo incorruptível. 1 Coríntios capítulo 15, 42. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Se não der tempo para terminar, outra oportunidade eu termino. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas esses versículos são muito importantes, sabe? Para a igreja, faça a leitura. Louvado seja Deus. É muito bom, meus irmãos. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, verso 42. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte: assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o teu corpo, você que tem enfermidade aqui na terra, né?
às vezes eu tenho uma dor na coluna, sabe? O meu corpo, ali, para você ver, você sente aquela dor que está, né? A Bíblia diz que no dia da ressurreição, meu irmão, o teu corpo não terá enfermidade. Aleluia! A nossa irmã que está aqui, aleluia, naquele grande dia, não será assim, aleluia, será transformada. Glória a Jesus Cristo, receberá um corpo, aleluia, de glória, um corpo incorruptível. Uma grande promessa. Não sei se você aqui já fica, né, já ficou doente, você vê como que é terrível, né? Mas imagina um corpo aonde você não vai sentir mais dor, um corpo glorificado, um corpo incorruptível, meu irmão, aleluia, é a promessa, é o destino final dos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, aleluia, que os santos, os salvos, ressuscitarão na primeira ressurreição. Vamos ver isso. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Apocalipse capítulo 20, verso 6. A Bíblia diz, aleluia, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas, aleluia, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele, aleluia, 1000 anos. Meus irmãos, é muita glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então os salvos, a igreja do Senhor, terá parte a primeira ressurreição. Eu, aleluia, glória a Jesus Cristo, participarei, eu terei parte, aleluia, glória a Jesus, a primeira ressurreição. Não sei se você acredita, mas eu acredito. Louvado seja Deus. Caso que eu morre agora, amanhã não seja, o ano que vem, eu serei, aleluia, transformado. Louvado seja Deus, ressuscitarei dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, glória a Jesus Cristo, aleluia. A Bíblia Sagrada promete, glória a Jesus Cristo também, que no dia da ressurreição nós receberemos um edifício que é a obra de Deus. Um edifício que é a obra de Deus, uma morada eterna, né? Não feita por mãos humanas, quer dizer, um corpo ressurreto, um corpo glorificado. 2 Coríntios capítulo 5, verso 1 ao 4, para você que está anotando. A Bíblia diz, porque o nosso corpo é um templo, amém? É um edifício espiritual, amém? E a Bíblia diz que no dia da ressurreição receberemos um edifício que é a obra de Deus, uma morada eterna, quer dizer, um novo corpo, aleluia, um corpo transformado. Você pode ver isso em 2 Coríntios capítulo 5, verso 1 ao 4. Aleluia. Vamos ver, aleluia, louvado seja Deus, um dos destinos dos santos, aleluia. A Bíblia Sagrada diz que na sua vida o Senhor Jesus Cristo transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao seu corpo glorioso. Aleluia. Filipenses capítulo 3, verso 21. Vamos fazer esta leitura. Filipenses capítulo 3, verso 21. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos promete, né, de transformar o nosso corpo de humilhação, aleluia, de fraqueza, aleluia, abatido em um corpo glorificado. Vamos ver, Filipenses 3, a partir do verso 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, verso 21, que transformará o nosso corpo abatido, tem versão que vai dizer o nosso corpo de humilhação, para ser conforme, aleluia, ao seu corpo glorioso.
segundo o seu, aleluia, o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus Cristo, aleluia, Ele faz isso, meus irmãos. Ele vai transformar o nosso corpo. Esse corpo que você tem aqui vai ser transformado. Amém? Louvado seja Deus. Mas, meu irmão, você vai ser ressuscitado à imagem de Cristo. Eu lembro que eu já falei aqui. Ninguém imagina se é preto, vai ressuscitar branco. Não vai. Porque Deus criou preto. É para a sua glória. Se a pessoa nasceu branca, não vai ressuscitar também preta. Não vai. Porque você carrega a glória de Deus. Aleluia. Que seja branco, preto, amarelo, aleluia, laranja. Você carrega, aleluia, a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Somente que o seu corpo vai ser transformado, glorificado. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E o pessoal reconhecia Ele, porque era Ele. Amém? Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Vamos ver, meus irmãos, as características do corpo da ressurreição. As características do corpo da ressurreição, do novo corpo, do corpo glorificado. Vamos ver as características do corpo da ressurreição. Glória a Jesus. A Bíblia Sagrada diz as características do corpo da ressurreição, ou seja, do novo corpo. A Bíblia diz que esse corpo não será o mesmo corpo que foi colocado no tumulto. 1 Coríntios 15, verso 35 e 38. Quer dizer, o nosso corpo... Túmulo, obrigado. Amém, obrigado. Na cova, parece que eu peguei esse princípio. Haitiano, né? Você tem um pouco de dificuldade em algumas palavras. Isso. Você entende? Os irmãos novatos, da live, não entende. Isso, a palavra certa é? Túmulo. Ok, na cova. Amém. Isso. Glória a Deus, obrigado. Deus abençoe a sua vida missionária. Glória a Jesus Cristo. Meus irmãos, na 1 Coríntios, capítulo 15, verso 35 ao 38, a Bíblia diz que o nosso corpo foi semeado com enfermidade, mas ressuscitará em corpo de glória. Vamos ver isso. 1 Coríntios, capítulo 15. Porque esse capítulo da 1 Coríntios é um capítulo, aleluia, dedicado à ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus Cristo. Vamos ver. Verso 35 ao 38. A Bíblia diz: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Verso 36. Insensato, o que tu semeias não é vivificado? Não é vivificado se primeiro não morre. E quando semeia, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Verso 38. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente o seu próprio corpo. E se você for continuar, você vai ver que a Bíblia vai dizer, aleluia, que o corpo que nós receberemos vai ser um corpo, aleluia, glorificado. Então não vai ser igual, aleluia, não é Jesus Cristo, igual que eu falei. Esse corpo vai ficar, aleluia, quer dizer, as enfermidades vão passar, as coisas, a corruptibilidade do corpo vai passar, receberemos um novo corpo, um corpo glorificado. Então, louvado seja Deus, vai ser um novo corpo, como que a Bíblia diz. Aleluia. A segunda característica desse corpo: não será um corpo de carne e de sangue. 1 Coríntios 15, versos 50 e 51. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte: e agora digo isto, irmãos,
que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. A Bíblia Sagrada diz que, aleluia, que carne e sangue não podem entrar no reino de Deus. É por isso que haverá a transformação. É por isso que o apóstolo Paulo diz: e nós que ficarmos vivos seremos transformados. Então, louvado seja Deus, teremos, aleluia, um corpo transformado, glorificado. Amém? Glória a Jesus Cristo. Um corpo novo, um corpo de glória. Aleluia. Glória a Jesus, porque carne e sangue não podem entrar no reino de Deus, não herdarão o reino de Deus. Porém, esse novo corpo, meus irmãos, aleluia, vai ser igual ao corpo de Cristo Jesus. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Vamos ver. A terceira, aleluia, característica, glória a Jesus Cristo, desse novo corpo, desse corpo, aleluia, da ressurreição, será um corpo igual a Cristo, igual que eu falei. Lucas 24, verso 38, 39. A Bíblia diz que será semelhante ao corpo de Cristo. Porque a Bíblia diz que quando Cristo ressuscitou dos mortos, ele falou bem assim para Tomé: toca as minhas mãos e a minha costa e creia. Então, os discípulos podiam tocar no corpo dele, mas não o corpo glorificado, porque a Bíblia diz que as portas estavam fechadas, e do nada Jesus apareceu no meio deles, do nada. Ele não precisou abrir a porta para entrar, porque é um corpo glorificado, e a Bíblia diz: seremos a imagem de Cristo. Então teremos um corpo semelhante a Ele, um corpo glorificado. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz também, a quarta característica desse corpo, a Bíblia diz que será um corpo imperecível. Um corpo imperecível, incapaz de corrupção. Glória a Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 42. A Bíblia diz: assim também a ressurreição dos mortos semeasse o corpo em corrupção, aleluia, ressuscitará em incorrupção. A Bíblia Sagrada diz que é um corpo incapaz de corrupção, um corpo imperecível. Louvado seja o nome do Senhor. A quinta, aleluia, característica desse corpo da ressurreição, desse novo corpo, a Bíblia diz que será um corpo glorioso, um corpo de glória. 1 Coríntios 15, verso 43. Aleluia, glória a Jesus Cristo. A Bíblia diz: semear-se em ignominia, ressuscitará em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Semear-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. A Bíblia diz: será um corpo de glória, um corpo glorioso. A sexta característica desse corpo, que é o novo corpo, o corpo da ressurreição, aleluia, ele será um corpo celestial. Glória a Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 49. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49. Aleluia, que é um corpo celestial, algo que vem dos céus, aleluia, lá do trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já falei a sexta característica? A sétima, glória a Jesus. A sétima característica do corpo, daquele corpo, o corpo da ressurreição, do novo corpo, será um corpo de luz. Será um corpo de luz, de glória, de luz. Mateus capítulo 13, verso 43. Mateus capítulo 13, verso 43. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. A oitava característica desse corpo, a Bíblia diz, aleluia, que será semelhante
aleluia, como os anjos, quer dizer, os ressuscitados serão como os anjos, bem semelhante. Lucas capítulo 20, verso 35, 36, Mateus capítulo 22, verso 30. Os ressuscitados não serão anjos, amém? Serão como os anjos. Mateus 22, verso 30. É algo semelhante, amém? Isso, parecido. Isso, é parecido. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia Sagrada diz no livro de Mateus, aleluia, igual que os anjos não se casam, não se dão em casamento, a gente também na glória não vai ter esse negócio de casado, aleluia, de ser casado, não terá isso, amém? Se você quiser casar, casa agora, casa hoje, casa na terra, amém? Glória a Jesus, só que a glória não é casamento. O único casamento será o casamento do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor, as bodas do Cordeiro. Glória a Jesus, aleluia. Então, meus amados irmãos, vamos ver, glória a Jesus Cristo, isso. Vamos ver agora para onde, aleluia, irão os ressuscitados. Para onde, né? Porque a Bíblia diz que aqueles que dormem no Senhor ressuscitarão, né? Subirão as nuvens, aleluia, e estarão com o Senhor. Mas vamos ver, aleluia, para onde mesmo que os ressuscitados, aleluia, os crentes, aqueles que dormem, e também aleluia, a igreja do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, estarão. Vamos ver, aleluia, para onde irão os ressuscitados? A Bíblia diz que, aleluia, louvado seja Deus, primeiramente, habitaremos num lugar preparado, aleluia, para nós pelo próprio Jesus Cristo. João capítulo 14, verso 2. Porque Jesus Cristo diz assim: eu vou vos preparar lugar. Glória a Jesus. E ele diz assim, aleluia, louvado seja Deus, que ele irá nos preparar um lugar, aleluia, e depois voltará para nos, aleluia, levar juntamente com ele, para que aonde ele está, a estiver, estaremos também. Então, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que estaremos num lugar preparado, aleluia, para nós, pelo próprio Jesus. João 14, verso 2. Aleluia. Segundo ponto, estaremos numa cidade da qual Deus é o próprio arquiteto. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 10 ao 16. A Bíblia diz que aquela cidade, meus irmãos, aleluia, é o próprio Deus mesmo que é o arquiteto daquela cidade. Vamos ver. Hebreus capítulo 11. Glória a Jesus. Aleluia. A partir do verso 10, a Bíblia diz: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual, aleluia, o artífice e construtor, ou seja, arquiteto e construtor é Deus. Verso 11. Pela fé também, se você for ver, você vai continuar vendo até 16. Você vai ver que as pessoas que morreram no Senhor estavam esperando aquela cidade. Vamos ver no verso 16. Aleluia. Depois você vai fazer a leitura. Mas vamos ver. Mas agora desejam uma melhor, isso é, a celestial. Pelo que também, aleluia, Deus não se envergonha deles, chama seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. A Bíblia diz que estaremos numa cidade de glória. Imagina uma cidade criada por Deus, né? Louvado seja Deus, preparada por Deus. Louvado seja Deus, será uma cidade de glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A nova Jerusalém. A Bíblia
diz que a Nova Jerusalém é uma cidade de glória. Glória a Jesus. Vamos ver as características desta cidade. A cidade, aleluia, que Deus, aleluia, preparou para a sua igreja, para os ressuscitados. Vamos ver as suas características. A primeira característica daquela cidade, aleluia, da cidade celestial, a Bíblia diz que o Senhor Deus e o Cordeiro, aleluia, são o seu templo. Apocalipse capítulo 21, verso 22. A Bíblia diz que ali não haverá templo. Tipo, hoje nós precisamos vir para cá, né, nesse templo, para adorar a Deus, para exaltar Ele. Mas naquela grande cidade, a Nova Jerusalém, não terá templo, porque o Senhor, o seu Deus e o Cordeiro, aleluia, serão o seu templo. Quer dizer, não precisaremos ir, aleluia, glória a Jesus Cristo, a igreja, a um lugar para adorar, porque estaremos junto com o Senhor, aleluia, para adorar, aleluia, glória a Jesus Cristo, a Ele, glória a Jesus Cristo, face a face. É muito bom, meus irmãos. O segundo ponto, a segunda característica daquela cidade, desta cidade, a Bíblia diz que o Senhor Deus e o Cordeiro, aleluia, a Bíblia diz que aquela cidade, meus irmãos, será imutável, permanente, uma cidade permanente. Vamos ver isso. Hebreus capítulo 13, verso 14. Hebreus capítulo 13, verso 14. A Bíblia diz que esta cidade, aquela cidade, aleluia, glória a Jesus Cristo, é uma cidade permanente, porque aqui na terra estamos procurando aquela cidade, aleluia, glória a Jesus Cristo, porque a Bíblia diz, porque não temos aqui, quer dizer, na terra, cidade permanente. Nós somos residentes, espiritualmente, tá? Da terra, aleluia, somos peregrinos. Isso, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz o seguinte: mas buscamos a futura. Então, se a Bíblia diz que não temos aqui na terra a cidade permanente, mas buscamos, procuramos a futura, quer dizer, a futura é permanente. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é muito importante. Glória a Jesus. A terceira característica daquela cidade, dessa cidade, deixa eu dizer assim, pela fé, aleluia, glória a Jesus Cristo, aleluia, essa cidade, meus irmãos, ela não precisará do sol, nem da lua, para brilhar sobre ela. Apocalipse capítulo 21, verso 23, aonde que a Bíblia diz que a Nova Jerusalém não necessitará, aleluia, da luz do sol, nem da lua, porque a glória do Senhor será sua lâmpada. Aleluia, imagina. Aleluia, eu falei, a primeira não haverá tempo, a segunda não entendi muito bem. Permanente, é permanente. Glória a Jesus Cristo. Isso, aleluia. A terceira quer dizer, a terceira característica, que ela não necessitará, ou seja, precisará, aleluia, do sol, nem da lua, para brilhar sobre ela. Apocalipse 21, verso 23. A cidade permanente é Hebreus 13, verso 14. Louvado seja Deus. A quarta característica da Nova Jerusalém, daquele lugar preparado por Jesus, aleluia, glória a Jesus Cristo. A Bíblia diz que as portas desta cidade não se fecharão. As suas portas não se fecharão, porque ali há paz e segurança. Apocalipse 12, verso 25. Aleluia. A Bíblia diz também, verdade, aleluia. A Bíblia diz também que não terá nada imundo ou abominável naquela cidade. É uma cidade onde tudo é limpo, tudo é glória, tudo é diferente. Porque no livro de Apocalipse, vamos ver isso.
Vou fazer essa leitura. Apocalipse capítulo 21, aleluia, verso 27. A Bíblia Sagrada diz: glória a Jesus. A Bíblia diz: e não entrará nela coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A Bíblia diz: na Nova Jerusalém, naquele lugar, naquela cidade preparada, aleluia, glória a Jesus Cristo por nós, pelo próprio Jesus. A Bíblia diz que nela não entrará, aleluia, coisa que contamina, e pessoas também que cometem abominação e mentira, somente aqueles, aleluia, que são inscritos no livro do Cordeiro. Aleluia. É uma cidade santa, é um lugar santo. Meus irmãos, neste lugar, quando a igreja chegar naquele lugar, no lugar de glória, aleluia, com os corpos transformados, com o corpo da ressurreição, a Bíblia diz também que também comparecemos perante ao tribunal de Cristo. Aleluia, glória a Deus. A igreja do Senhor, os ressuscitados, aleluia, comparecerão perante, aleluia, o tribunal de Cristo. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. A Bíblia diz que temos que comparecer perante o tribunal de Cristo. Mas no tribunal de Cristo, porque na Bíblia você vai ver dois tribunais na Bíblia. O primeiro é o tribunal de Cristo. O segundo tribunal é o grande trono branco. É um tribunal também para ser julgado. Aleluia. Mas tem diferença. Amém? O tribunal de Cristo é para a igreja do Senhor. Amém? Para receber galardão. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Amém. O que a Bíblia Sagrada diz? A Bíblia diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A Bíblia Sagrada diz que os santos vão comparecer, né, para prestar conta perante o tribunal de Cristo, e também para receber galardão, porque se você continuar a ler, você vai ver, aleluia, que a Bíblia diz que para receber, para que cada um receba segundo, aleluia, o seu trabalho, a sua obra. Então haverá recompensa. O tribunal de Cristo é para a igreja de Cristo, mas o tribunal do grande trono branco é para a condenação. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver as recompensas, aleluia, ou seja, os galardões, aleluia, glória a Jesus Cristo, que aguardam, aleluia, os santos, os ressuscitados. Vamos ver isso. Apocalipse capítulo 22, verso 12. O que Jesus Cristo falou, ele fala na sua palavra, ele diz, Apocalipse capítulo 22, verso 12. Jesus diz o seguinte: e eis que sendo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aleluia. A Bíblia diz que haverá recompensas. Aleluia. Haverá recompensas. É muito bom, né? Trabalha na obra do Senhor. Haverá coroas e galardões. Aleluia, nos céus, para os ressuscitados, quer dizer, para a igreja do Senhor, que participará, aleluia, aleluia, no arrebatamento da igreja. Glória a Jesus Cristo. Os galardões, vamos ver, os galardões na Bíblia, os galardões são as retribuições que Deus dará, aleluia, aos fiéis
por sua fidelidade ao reino de Deus. Os galardões, as recompensas, aleluia, louvado seja Deus, são as retribuições que Deus, o próprio Deus, dará aos fiéis, aqueles que foram fiéis até a morte, aleluia, por sua fidelidade ao reino de Deus. E nesses galardões que a Bíblia também fala acerca de coroa. Louvado seja Deus. Na Bíblia, vamos ver a parte da coroa, das coroas. Na Bíblia, coroa é um símbolo de realeza, de vitória, honra e recompensa. Glória a Deus. Na Bíblia Sagrada, coroa simboliza realeza, vitória, honra e recompensa. Então a igreja de Cristo receberá, aleluia, coroa. Louvado seja Deus. E esta palavra no Novo Testamento, coroa, no Novo Testamento, porque o Novo Testamento acreditam que foi escrito no grego, aleluia, em grego, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a gente se refere muito, aleluia, glória a Jesus Cristo, com esse idioma que é o grego, falando do Novo Testamento, porque foi escrito em grego. Glória a Jesus Cristo. A palavra coroa no grego tem duas palavras para descrever coroa no grego. A primeira palavra, que é diadema. Quem já ouviu falar dessa palavra? Amém. Diadema. Diadema é coroa real. Amém? De poder e de autoridade. É por isso que no livro de Apocalipse você vai ver que Jesus Cristo, ele tem uma diadema na cabeça, que simboliza que ele é rei. Ele tem poder e autoridade sobre a cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. E a segunda palavra para descrever coroa, porque no português acho que só tem uma palavra, é coroa. Amém? E no francês também uma palavra também para descrever coroa. Então, louvado seja o nome do Senhor. A segunda palavra grega para descrever coroa é Stéphanos. É aí também que surge o nome Stephanie. É a origem desse nome. Stéphanos significa coroa de vitória. É quando uma pessoa recebe um galardão. Quer dizer, naquela época, naquele momento, quando uma pessoa corre para receber uma recompensa, uma coroa na cabeça, não era igual a coroa real, a diadema. É coroa de vitória. A pessoa lutou e tem a sua recompensa. É uma coroa de vitória, de recompensa, um tipo de recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, na Bíblia Sagrada há 5 tipos de coroas. Glória a Deus. Prometidas aos salvos, aos ressuscitados. 5 tipos. Amém? Vamos ver. 5 tipos de coroa. A Bíblia fala da coroa da vida, da coroa da justiça, da coroa incorruptível, da coroa de glória e da coroa de alegria, de gozo, de júbilo. 5 tipos de coroa que a igreja vai receber. Uma pessoa não vai receber 5 coroas na cabeça assim. É uma coroa, pode ter marca, né? Que as pessoas falam de pedras preciosas. Desde pequeno, eu não sei, eu ouço falar: faz isso, tu vai ganhar mais uma primeira coroa. Dou uma honra para Jesus, mais uma pedrinha para a coroa. Desde pequeno que eu escuto. Sim, as pessoas falam isso. Então, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. O primeiro tipo de coroa que a Bíblia fala que é a coroa da vida. A coroa da vida, Tiago, capítulo 1, verso 12. A coroa da vida é reservada para aquele que suporta as provações e tentações. Glória a Deus. A coroa da vida. Segundo Tiago 1, verso 12. Aleluia. Glória a Jesus.
provações e tentações. Vamos ver. Tiago, capítulo 1, verso 12. O que a Bíblia diz? Maravilha. Quem achou? Pode fazer a leitura. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Aleluia. A Bíblia diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, né? A pessoa que suporta a tentação, as provações, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Glória a Jesus Cristo. A coroa da vida. Glória a Jesus. Que a Bíblia fala acerca da coroa da vida. O segundo tipo de coroa que a Bíblia fala, que é a coroa da justiça. A coroa da justiça é reservada para os fiéis que amam e aguardam ansiosamente a volta de Cristo Jesus. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Vamos ver isso. 2 Coríntios, Timóteo, desculpa. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. O que a Bíblia Sagrada diz acerca da coroa da justiça. É um versículo bem conhecido. Amém. Glória a Jesus. O que a Bíblia diz? O apóstolo Paulo falando, né? Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. É a coroa da justiça. Aleluia. Imagina essa coroa. Glória a Jesus. A Bíblia diz também, aleluia, a terceira coroa, que é a coroa incorruptível, para que mantenha, aleluia, o domínio próprio, disciplina, né? Perseverança em sua caminhada cristã, em sua vida cristã. Vamos ver isso. 1 Coríntios capítulo 9, 25. 1 Coríntios capítulo 9, 25. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. É a coroa incorruptível. Vamos ver. Deus, glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 9, verso 25. O que a Bíblia diz? E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, para uma incorruptível. Louvado seja Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele tomou o exemplo dos atletas que correm, né, que tem um monte de disciplina na sua vida para obter uma coroa corruptível. Mas ele diz que devemos também, né, nos abster das coisas desse mundo, aleluia, para uma coroa incorruptível. A igreja está aqui? Para uma coroa incorruptível. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A quarta coroa que a Bíblia diz que é a coroa da glória. A coroa da glória. A coroa da glória, de glória. 1 Pedro capítulo 5, verso 4. Vamos ver. Essa coroa. A coroa da glória. 1 Pedro capítulo 5, verso 4. Aqui na terceira, oh meu Deus, terceiro tipo que o irmão acabou de falar, que o missionário acabou de falar, que é a coroa incorruptível, me chama a atenção, porque disse aqui que o atleta, né? Sim. O atleta, ele tem aquela disciplina, aquela persistência, aquela constância, né? Sim. Ele não é inconstante, porque senão ele perde a corrida. Sim. Ele perde ali o jogo, a corrida, o atletismo que seja, né? Então, da mesma forma que eles têm essa persistência, essa disciplina, essa perseverança,
nossa vida para entrar no céu e agradar a Deus. Né? De repente alguém não entendeu. Isso, aleluia. Verdade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. A Bíblia diz: louvado seja o nome do Senhor. Se você for ver os primeiros versículos, vocês vão entender que ele estava falando com os anciãos, os pastores, evangelistas, os presbíteros, né? Então esse tipo de coroa que Deus reserva, coroa de glória, coroa da glória, é para os líderes, os pastores, aqueles, né, que cuidam do rebanho de Deus, né? Glória a Jesus Cristo, com dedicação e humildade. Vamos ver. 1 Pedro capítulo 5, verso 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Glória a Jesus. Mas para que a igreja possa entender melhor, vocês, quando vocês chegam em suas casas, façam a leitura. Vocês vão ver que estava falando aos presbíteros, aos anciões, aos pastores. Então, dizendo a eles: se cuidar bem da obra do Senhor, eles receberão a coroa de glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. O quinto tipo de coroa que a Bíblia fala, aleluia, é a coroa de alegria, de gozo, de júbilo. É para aqueles que evangelizam. Para aqueles que evangelizam, aleluia, que alcançam as almas para Cristo, né? Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 8. O que a Bíblia diz. Glória a Jesus. 1 Tessalonicenses 4, verso 8. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a Bíblia Sagrada fala acerca, aleluia, desses tipos de coroa que receberemos, aleluia, quando Jesus Cristo, ele, aleluia, aparecerá no dia da sua aparição, no dia da ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é muito importante de entender isso, de entender a importância da ressurreição. Oi? Eu não entendi a última, peguei o raciocínio da última. É coroa de júbilo. Coroa de alegria, de gestação. Tipo assim, para aqueles que evangelizam, para aqueles que fazem a obra do Senhor. Louvado seja. Sim, que eu falei. 4 e 8? Isso. A segunda. Oi? A primeira ou a segunda? Peraí. Não, a segunda não foi 4. 1 Tessalonicenses 4 e 8. Sim. Portanto, quem despreza é isso mesmo. Não está aparecendo? Assim, portanto, 1 Tessalonicenses 4 e 8. Você falou, né? Sim. Portanto, quem despreza isto, não desprezará ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Não é isso. Então, errei o versículo, desculpa a igreja. Tá? Eu vou conferir, tá vendo? Eu vou conferir. Isso, me desculpa. Eu errei o versículo, tá? Não, eu quero entender mesmo. Eu estou aprendendo aqui, ó. Recebendo o Sim. Errei o versículo, esse versículo, desculpa a igreja. Abre a Bíblia, igreja. Glória. Tenho que procurar para a igreja, amém? Glória a Jesus Cristo. Oi? Glória a Jesus Cristo. Glória a Deus. Não tenho que procurar esse versículo, amém? Porque errei o versículo aqui, anotei errado. Glória a Jesus
Glória a Jesus. Eu vou trazer para a igreja. Aleluia. Então, meus amados irmãos, louvado seja Deus, e a importância da ressurreição. Aleluia. A ressurreição é muito importante. Louvado seja Deus, para a igreja que aguarda, aleluia, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a Bíblia Sagrada fala também sobre as 7 promessas de Jesus, né? As 7 promessas de Jesus feitas aos vencedores, aos ressuscitados, aqueles que participam da primeira ressurreição. Mas nesta noite não vai dar tempo para ler todas as promessas, mas vou só repetir as promessas, amém? Aí depois vocês anotam e conferem depois nas suas casas. A primeira promessa feita por Jesus aos vencedores, aos ressuscitados, a sua igreja, diz assim: a primeira promessa é comer da árvore da vida. Comer da árvore da vida. Apocalipse 2, verso 7. Comer da árvore da vida. Apocalipse capítulo 2, verso 7. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A segunda promessa é: não sofrerá, aleluia, o dano da segunda morte. Apocalipse 2, verso 11. A primeira promessa, comer da árvore da vida, quer dizer, é a vida eterna, amém? Essa pessoa receberá a vida eterna. Porque vocês lembram lá no Éden, a Bíblia diz que tinha a árvore da vida. E logo após o pecado do homem, a Bíblia diz que Deus diz: vamos colocar 2 querubins para guardar o caminho da árvore da vida, para que o homem não lance a mão e coma da árvore da vida e não viva eternamente. Então o homem foi interditado de comer da árvore da vida. Mas Jesus Cristo faz essa promessa, diz que aquele que vencer, quer dizer, a sua igreja, aqueles que participaram na ressurreição, aleluia, os salvos receberão direito de comer da árvore da vida. Aleluia. Apocalipse 2, verso 7. Segunda promessa para os ressuscitados é: não sofrerão o dano da segunda morte. Apocalipse 2, verso 11, quer dizer, vai ser livrado, aleluia, da segunda morte, do lago de fogo e de enxofre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. A terceira promessa é: receberão um maná escondida e uma pedra branca e um novo nome. Glória a Jesus. Apocalipse 2, verso 17. Receberão um maná escondido, aleluia, um maná escondido, uma pedra branca e um novo nome. Apocalipse capítulo 2, verso 17. Pode conferir. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. A quarta promessa, até essa promessa que é receber o maná escondido, é o alimento espiritual. Aleluia, que Deus dará. Louvado seja Deus. Uma pedra branca quer dizer a recompensa. Louvado seja o nome do Senhor, da vitória. E o nome novo, uma nova identidade. Porque o seu nome é a sua identidade. Todo mundo está aqui, só fala irmã Jessie, só você vai responder. É a sua identidade, não é? E a Bíblia diz que os crentes, os salvos, os ressuscitados de Cristo receberão um novo nome, uma nova identidade. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 2, verso 17. A quarta promessa é autoridade sobre as nações e a estrela da manhã. Apocalipse 2, verso 26 ao 28. Apocalipse capítulo 2, verso 26 ao 28.
receberá, aleluia, autoridade sobre as nações, quer dizer, reinarão com Cristo, aleluia, com autoridade, aleluia, sobre as nações, e participará também da sua glória, porque Jesus é a estrela da manhã, amém? Jesus Cristo é a estrela da manhã, é a sua glória, então seremos participantes, aleluia, da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. A quinta promessa de Jesus, aleluia, para os ressuscitados, aleluia, para os vencedores, glória a Jesus, receberão vestes brancas, aleluia, e o seu nome, glória a Jesus, nunca será apagado do livro da vida. Apocalipse 3, verso 5. Vestes brancas, aleluia, santidade, né? Glória a Jesus Cristo, e terão também, aleluia, a segurança eterna da sua salvação. Glória a Jesus Cristo, glória a Jesus. Apocalipse 3, verso 5. A sexta promessa é ser uma coluna no templo de Deus. Apocalipse 3, verso 12. Ser uma coluna no templo de Deus, quer dizer, estarão sempre, aleluia, com Deus, na sua glória, na sua presença, servindo ao Senhor para sempre. Aleluia. A sétima promessa, louvado seja Deus, a Bíblia diz que sentarão-se, aleluia, glória a Jesus Cristo, no trono de Jesus. Apocalipse 3, verso 21. Porque Jesus Cristo, ele diz assim, aleluia, que aquele que vencer assentará, aleluia, no meu trono, como eu venci, e também, aleluia, assentei no trono do meu Pai. Então, quer dizer, serão vencedores, louvado seja Deus, receberão galardão na presença do Senhor. É a mais alta honra e glória para os, aleluia, salvos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada diz uma coisa. Apocalipse capítulo 3, 21. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 3, verso 21. Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia Sagrada diz uma coisa bem interessante, meus irmãos, no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 4, verso 10. A Bíblia Sagrada diz que os... Vamos ver. Apocalipse capítulo 4, verso 10. Pode abrir comigo, por favor? Pode abrir comigo, por favor? Aleluia. Apocalipse capítulo 4, verso 10. A igreja pode fazer a leitura da palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. Lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber a glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Glória a Jesus, aleluia. A Bíblia diz que eles, os anciões, aleluia, a Bíblia diz que se prostraram, né, diante daquele que estava sentado sobre o trono, adoravam-o, aleluia, o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante, aleluia, do trono. Quer dizer, tiraram as suas coroas, lançando aos pés de Jesus, para dizer para ele: recebemos coroas, mas não foi mérito, aleluia, nosso, glória a Jesus, porque tu és aquele, aleluia, que merece toda a glória, toda a honra. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és aquele, aleluia, que nos deu esta honra, esta glória. Então, meu irmão, imagina, tem alguns que acreditam, não estou dizendo deles, tá?
Eu estou dizendo que alguns que acreditam que esses anciões podem também apresentar a igreja do Senhor, lançando as suas coroas, não que seja isso, amém? Mas a Bíblia Sagrada diz que eles lançaram as suas coroas, tiraram as suas coroas das suas cabeças e lançaram aos pés de Jesus, para dar a Ele toda a honra, porque coroa, aleluia, é realeza, não é? Simboliza a realeza, simboliza a vitória. Então, dizendo para Jesus, toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a adoração, aleluia, não é? Jesus Cristo, seja dada ao teu santo nome. Meus irmãos, Jesus Cristo é digno, aleluia, somente Ele que é digno de receber. Para vocês verem aqui, né? No verso 11, dizendo, aleluia, digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque se você for ver no Apocalipse 4, verso 4, você vai ver que eles tiram coroas das suas cabeças. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia também fala acerca da segunda ressurreição, que não vai dar tempo para falar, aleluia, no livro de Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 11, que a Bíblia fala acerca da segunda ressurreição, que é, aleluia, glória a Jesus Cristo, a ressurreição dos condenados, dos rebeldes, que vão comparecer perante o grande trono branco para ser julgado e ser condenado para todo sempre. Porque no livro de Daniel, capítulo 12, verso 2, a Bíblia diz, vamos ver isso, esse versículo, Daniel, capítulo 12, verso 2. Daniel, capítulo 12, verso 2. O que a Bíblia diz? Daniel, capítulo 12, verso 2. Você não acha que diga amém? Amém. Pode fazer a leitura. E muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Glória a Jesus. A Bíblia diz que os primeiros ressuscitarão para a vida eterna, para a glória eterna. É a primeira ressurreição. E os outros ressuscitarão para desprezo e vergonha eterna. Aleluia. Meus irmãos, isso é muito importante. Amém? É por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados e santos aquele, né, que participa, que tem parte a primeira ressurreição. Então, meu irmão, faça de tudo para ficar na presença do Senhor. Ser fiel até a morte, porque vale a pena, vai valer a pena. Imagina as promessas de Jesus, né? Aquela cidade santa vai ressuscitar para reinar com Cristo, receber um corpo novo, receber de tudo. Então, igual também que os crentes receberão um corpo que não vai morrer, que não poderá morrer, aqueles também, os condenados, receberão um corpo também. É um corpo de desprezo, de vergonha. Aleluia. Para sofrer eternamente. Vocês entendem isso? Para sofrer eternamente. Porque aqueles que vivem, quando a Bíblia fala de vida eterna e morte eterna, tem gente que acredita assim: vida eterna, a pessoa vai viver eternamente, tudo bem. E morte eterna, a pessoa vai ser lançada e vai cessar de existir, a pessoa não vai existir mais. Não é isso. Morte e separação, igual que eu falei lá no início. Então, morte eterna é separação pela eternidade do amor e da presença de Deus. A pessoa vai estar longe de Deus, longe, lançado, longe. Isso não haverá. Isso é longe, é por isso que a Bíblia diz morte. Isso, a pessoa vai existir, amém? A pessoa vai existir, mas no sofrimento eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina,
Você queima hoje, fazendo a sua comida, dói, né? Dói muito. Imagina aquele fogo eterno. Igual um dia que o César falou na delegacia, dizendo que lá no inferno vai haver churrasco. Você vai ser um próprio churrasco. É verdade. Você vai ser o próprio churrasco no fogo. Mesmo que a pessoa estimular uma pessoa viva, né? Isso. Sofrimento eterno. Vai lembrar de todos os pecados dela. Isso. É isso. Então você vai estar ali queimando para sempre. O pior é que o seu corpo, o corpo que você vai receber, vai poder viver ali, existir ali, para sofrer. Imagina esse sofrimento. É por isso, meu irmão, eu te aconselho esta noite. Viva para Deus. Se santifica para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Busca a presença do Senhor. Assim eu agradeço a minha oportunidade. As palmas para Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. O missionário na Bíblia também fala sobre o rioplástico, sobre a cera do rioplástico. Esse tem um outro sentido. Não tem a ver com o estudo. Amém. Glória a Jesus Cristo. Há uma pergunta nesta noite? Uma pessoa tem uma dúvida? Uma pergunta? Amém? Amém. Vamos falar. Eu achei aqui na Bíblia a quinta coroa que faltava na Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 19 e 20. Obrigado. Vamos fazer a leitura. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 19 e 20. Aleluia. Muito obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Isso, verdade. Obrigado, tá? Você me salvou aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 19 e 20. Isso. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo, a nossa coroa também, a nossa coroa, a nossa glória e gozo. Amém? Faz sentido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, sim, fala acerca disso. 19 e 20, sim. Glória a Jesus Cristo. Gozo e alegria, né? Isso, alegria, de gozo. Gozo, alegria, júbilo. É a mesma palavra, são sinônimos. Glória a Jesus. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Amém? Há uma outra pessoa que tem uma dúvida nessa noite? Glória a Deus. Amém. Questão de galardão. Sim. A Bíblia diz que até o copo da água que der recebe galardão. Sim. Você crê que a intenção da pessoa contará se ela vai receber o galardão, não na atitude ela fazendo? Sim, eu creio assim, porque Jesus Cristo diz que aquele que faz para que os homens vejam, tem a sua recompensa aqui na terra. Isso, já recebeu. Então lá no céu não haverá recompensa para essa pessoa. Então, se a pessoa for fazer para aparecer ou para dizer, fulano é bonzinho, nesse sentido, então a pessoa não vai ter. Porque a Bíblia diz, cada um receberá segundo as suas obras. E Jesus Cristo, a Bíblia diz também que Deus, por Cristo, julgará todas as intenções do coração do homem. Então, Ele sabe a intenção que está no seu coração. Ele sabe. Amém? Glória a Deus. Mais uma última pessoa? As irmãs? Dizer uma coisa, acrescentar uma coisa? Amém. Glória a Jesus. Então vamos bater as palmas para Jesus. Glória a Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se colocar de pé, o presbítero Eduardo está orando, aleluia, para agradecer ao Senhor, dando a bênção apostólica no nome do Senhor Jesus.
Amém? Curva a sua cabeça, curva os seus olhos. Amado Pai querido, queremos te agradecer por esses ensinos. O Senhor nos fez crescer na graça, fez crescer o conhecimento. Em nome de Jesus, nos instruiu, nos direcionou sobre a ressurreição, sobre o céu, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a permanecer fiel até a tua vinda, até que o Senhor venha, para que nós possamos receber o nosso galardão. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a tua igreja, Senhor, despede ela em paz. Todos venham sair daqui levando a tua palavra, Senhor, que nós pedimos, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos. A igreja diz: Amém.